Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham por esta transmissão, nós estamos celebrando a Quarta-feira Santa, quarta-feira da Semana Santa, Quarta-feira Santa. Hoje o Evangelho nos fala sobre o anúncio que Jesus faz da traição de Judas. Ontem também nós lemos este Evangelho, onde Jesus anuncia a traição, fala também sobre este tema, mas no dia de hoje, na quarta-feira, é justamente o dia em que Judas procura os mestres da lei, os fariseus, os doutores, para combinar o preço que ele cobraria para entregar Jesus. Na quarta-feira, então, é o dia da traição a nosso Senhor. Na tradição da igreja, nós temos o costume sempre, todas as sextas-feiras nós fazemos a abstinência da carne, nós fazemos jejum, é um dia propício para o jejum e a penitência, e também na quarta-feira é um dia em que a igreja sempre fez abstinência de carne, sempre teve o seu momento mais penitencial, justamente por ser o dia em que Judas entrega, em que Judas combina o preço para entregar Jesus aos fariseus. E aí no Evangelho já nos transporta diretamente para a quinta-feira, para o momento da ceia, quando eles estavam lá ceando e justamente Jesus anuncia: um de vós vai me trair. Vejam que Jesus, ele naquele momento festivo, naquele momento alegre, a ceia judaica era um momento feliz e alegre, Jesus, ele muda o tom da conversa e fala da traição, momento difícil, momento pesaroso, E o bonito de perceber no Evangelho de hoje é justamente o quanto os discípulos, eles confiam na palavra de Jesus. Essa é a grande mensagem do Evangelho de hoje. Os discípulos talvez pudessem fazer um exame de consciência naquele momento e dizer: eu não tenho desejo de trair o Senhor, não tenho nada em mim que me acuse. Pedro futuramente vai também negar Jesus, mas naquele momento na ceia, Pedro estava disposto até a dar a sua vida, se fosse preciso, por nosso Senhor. Os discípulos não tinham esse peso no coração, eles não tinham essa intenção no coração de entregar Jesus. Mas quando Jesus diz: um de vós vai me trair, os apóstolos confiaram mais na palavra de Jesus do que em si mesmo. E essa é a grande mensagem que nós precisamos tirar deste Evangelho. Nós muitas vezes confiamos em nós mais do que na palavra de Deus, e não reconhecemos as nossas limitações, as nossas misérias, os nossos pecados. Muitas vezes nós nos encontramos com a misericórdia de Deus no sacramento da confissão, e a primeira coisa que nós dizemos: o que eu acho que é pecado é tal coisa. O pecado não está segundo o meu critério, o pecado está segundo a palavra de Deus. Não é o que eu acho que é errado que passa a ser errado, é o que Deus diz que é errado, isso é pecado. Eu muitas vezes fico em volta de mim mesmo, O que importa são os meus pensamentos, os meus sentimentos, o que importa é a minha opinião, o que importa sou eu e não Deus. Os discípulos não ficaram desse jeito, os discípulos acreditaram em Jesus. Olha, Jesus, eu não tenho o desejo de traí-lo, mas se o Senhor está dizendo que um vai trair, eles começaram um a um a perguntar: Senhor, serei eu? Serei eu? Porque a palavra de Deus para eles era mais importante do que a opinião deles. E nós precisamos voltar a ter esse sentimento em nós, que a palavra de Deus é mais importante do que a minha opinião. Hoje nós temos uma tendência ao achismo. Todo mundo acha muita coisa, todo mundo tem uma opinião sobre todas as coisas, todo mundo é especialista em todas as coisas. Não, mas eu acho que isso está errado, eu acho que aquilo está errado, eu penso assim, eu penso assado. E qual é a palavra de Deus? Qual é a opinião de Deus? Qual é o firmamento de Deus? É Deus quem diz para nós o que é certo e o que é errado, não é a minha consciência. Não é o que eu acho. Eu acho que roubar não é errado. É errado porque Deus falou que é errado. Eu acho que aborto não é errado. É errado porque Deus disse que é errado. Então nós precisamos fazer como esses discípulos, que confiaram na palavra de Jesus e desconfiaram de si mesmo. Olha, eu não tenho desejo de trair Jesus, mas se Ele está dizendo, eu confio mais nele do que em mim.
Porque Jesus depois lá no Horto das Oliveiras vai dizer a Pedro: Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos, eles entenderam isso e disseram: eu até não tenho desejo de trair Jesus, mas a minha carne é fraca, eu posso chegar a trair por causa do meu pecado, por causa das minhas infidelidades. E aí Jesus fala: ai daquele que trair o Filho do Homem, ai daquele que entregar o Filho do Homem. Que não sejamos nós, com as nossas arrogâncias, com os nossos egoísmos, com os nossos achismos daquilo que é certo e errado, que também traiamos o Senhor. Sejamos fiéis, sejamos humildes, estejamos aos pés de Jesus, que vai dar a sua vida por nós e vai ressuscitar para nos justificar diante do Pai. Que nós possamos abrir o coração e confiar mais na palavra de Deus, mais nos mandamentos de Deus, do que nas nossas opiniões e nas nossas ideias. Que Deus nos abençoe, que Deus conceda para nós, nesses dias agora que seguem, um santo entusiasmo para celebrarmos com toda a fé, com todo o amor, com todo o carinho, os mistérios da nossa salvação e assim possamos ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.